E pega a palavra do Senhor então, abra comigo, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17. Nós estamos nas sextas-feiras já há algum tempo, falando somente sobre os milagres de Jesus, e tem sido um tempo muito precioso, amados, de muito aprendizado, de muito entendimento acerca do nosso Salvador. E aqui em Lucas, no capítulo de número 17, nós vamos ler 2 versículos dentro deste grande milagre que Jesus fez. Lucas capítulo 17, versículo 13 e 14. Hoje nós vamos falar sobre a cura de 10 leprosos. Amém? É como se Jesus mostrasse que ele cura no atacado e no varejo também. Com ele não tem desse negócio não. Se tem a necessidade, ele está fazendo. Amém? E aqui em Lucas 17, versículo 13, diz assim, ó: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Amém? Meus irmãos, olha que mistério é esse. Porque esses homens estão falando com Jesus, clamando pela misericórdia dele. E a misericórdia, ela é dizer para Jesus assim: olha para nós, nos enxergue. Ninguém nos vê, ou não querem nos ver. E diz que Jesus, vendo-os, ou seja, se cumpriu. Mas ele não fez nada pedagógico em si na vida daqueles homens, colocando as mãos, pegando e falando uma palavra, expulsando a doença. Ele simplesmente disse assim, ó: vai e mostra-te ao sacerdote. E diz que eles indo, foram curados. Mas eles clamaram bonito, né? Diz aqui, ó: e levantando a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eu falando sozinho fica parecendo que não tem tanta ênfase. Mas vamos fazer o seguinte: vocês vão dizer: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, todos juntos, tá? Mas no 3, vamos lá. 1, 2, 3. Quando ele ouviu isso, ele olhou para ele e falou: opa, vai lá e mostra-te ao sacerdote. Amém? Você crê que Deus ele vai falar contigo? Pastor, o que está acontecendo aqui? Você crê que Deus vai falar contigo? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nessa noite nós estamos aqui com tanta sede, Senhor, com tanta fome de ouvir a Tua voz, de beber da fonte da água da vida. Então, meu Deus, venha falar com o Teu povo, venha falar com a Tua igreja, venha falar com os Teus filhos aqui neste lugar. E que aqui, meu Deus, através da Tua santa palavra, demonstre, meu Deus, a Tua grandeza e a Tua presença aqui neste lugar. Fala com cada pessoa que aqui está. Meu Deus, toma o teu lugar de honra aqui neste altar e no altar da vida de cada pessoa que aqui está. E nos abençoe, Deus, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, a igreja pode se assentar. E se assentando, precisando de algo, peça aos obreiros. Gaste esse tempo ouvindo a palavra de Deus, se aprofundando nas escrituras, porque esse milagre, ele é muito intrigante, meus irmãos. Embora não é um milagre tanto pregado, talvez por causa da desenvoltura e da falta de entendimento, de saber linkar uma coisa com a outra,
Esse milagre é precioso demais. E hoje, Deus ele vai falar com você através dessa passagem que aconteceu há 2000 anos atrás. Mas antes de entrar nesse texto, eu queria falar algumas coisas como introdução dessa mensagem. Amados irmãos, o ser humano, o homem, a mulher, nós em si somos muito falhos. Nós somos pecadores. Só que o ser humano, embora é assim, nós somos assim, o ser humano não é apenas composto de falhas e pecados. Todo ser humano, por mais falho que seja, por mais pecador que seja, existem qualidades dentro dele. Existem virtudes dentro de qualquer pessoa. Por mais criminoso, maligno que a pessoa tenha sido ou seja, quando se pega e se filtra a vida da pessoa, você vai perceber que existem qualidades ali dentro que para aparecer precisam ser desenvolvidas e consequentemente extrapoladas. Se a pessoa ela conseguir fazer isso, as qualidades dela, elas serão colocadas em evidência. Mas entre tantas qualidades que o ser humano pode ter ou tem, aqui talvez eu diria que chama mais a atenção de Deus é a gratidão que uma pessoa pode ter. Eu costumo dizer que gratidão é tudo na vida de um servo de Deus. A pessoa ela pode ser um excelente pregador, ela pode ser um excelente obreiro, ela pode ser uma pessoa fiel no rol de membros de uma congregação, mas se ela não tiver gratidão, isso não chama a atenção de Deus, isso não coloca a pessoa em destaque em lugar nenhum. E saber ser grato é maravilhoso, só que a gratidão, hoje em dia, é muito pouco praticada. As pessoas elas estão desenvolvendo uma mentalidade tão egoísta, ou através do mecanismo de defesa, elas começam a dizer que as coisas que são feitas para ela não é mais do que a obrigação de outras pessoas, e por isso não consegue se desenvolver gratidão. É o marido que não agradece a esposa por ser uma excelente companheira. É a esposa que não agradece o marido por ser um excelente companheiro e às vezes provedor. E essa falta de gratidão, ela vai gerando barreiras. Ela vai gerando um embaçamento na vida das pessoas. Mas a gratidão, ela gera um brilho. Ela gera um lustro na vida de uma pessoa. Mas hoje as pessoas elas perderam essa dádiva que gera muitas bênçãos na vida de uma pessoa. Porque Deus ele vai abençoar muito as pessoas que são gratas. Mas por que Deus ele abençoa a gratidão? Duas coisas que eu quero destacar. Primeiramente, gratidão é ética. Diga assim, gratidão é ética. Amados irmãos, você agradecer às pessoas que fizeram parte da sua vida, isso mostra o quanto você é diferente, o quanto você é ético. Quando uma pessoa ela consegue olhar para quaisquer pessoa que um dia esteve na vida dela e saber agradecer, isso demonstra que a pessoa ela é diferente. A gratidão, ela revela quem somos nós. A gratidão, ela revela quem é você. E isso vai gerar muitas bênçãos do Senhor. Olha só o que diz em Mateus capítulo de número 25. Mateus 25. Deixa marcado aí em Lucas capítulo de número 17. Vamos lá em Mateus 25. No versículo de número 23, Jesus, ele vai dizer, finalizando ali uma das suas parábolas, algo muito especial. Ele vai dizer assim: disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel,
Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha só, Jesus ele está mostrando que a pessoa que é fiel nas pequenas coisas, ele colocará elas sobre grandes coisas. E se nós pegarmos essa premissa e trazermos para a gratidão, se você souber agradecer a Deus pelas pequenas coisas, você terá grandes coisas para agradecer na sua vida. Quem quer isso, diga glória a Deus. Só que hoje em dia, as pessoas elas não conseguem demonstrar tanto gratidão. E isso eu falo até dentro da igreja. Se tem uma coisa que, por exemplo, me deixa chateado, não é a pessoa cair no pecado. Ô, meu irmão, você caiu de novo, levanta aí. Não, isso aí para mim é normal. A gente está aí para levantar pessoas mesmo. Porque um dia a gente foi levantado também. O que me deixa chateado não é a pessoa, às vezes, hoje eu não vou no culto porque tem jogo. Fico ali, quem fica triste, eu acredito que é Deus. Porque estar no culto não é bênção para Deus, é bênção para nós. Amém, igreja? Mas, se tem uma coisa que deixa um pastor, não é eu não, pode perguntar para qualquer pastor. É quando uma pessoa, ela está na igreja. Aí você vai, está ali. Aí na hora que a pessoa ela fala assim, olha, pastor, eu estou saindo. Mas ela não vem no pastor e fala, pastor, toma aqui, ó, apertar sua mão aqui. Obrigado, o Senhor me ouviu tanto. Nossa, eu dei tanto trabalho para o Senhor. Abençoa a minha vida, que eu estou indo para tal igreja, estou indo lá para a igreja, assim, assim, assado, porque Deus me inspirou a isso. Mas a pessoa não vai. Sabe o que ela faz? Ela manda uma mensagem no WhatsApp. Fala, não, pastor, obrigado. Depois eu passo aí. Isso demonstra falta de gratidão. E isso fecha portas. Porque quando uma pessoa sabe ser grata, Deus, ele sempre deixa portas abertas. A gratidão, segunda coisa que eu falo, ela abre portas. Uma pessoa que sabe ser grata, ela sempre vai ter portas abertas. Por exemplo, dentro de uma empresa. A pessoa está trabalhando em determinado lugar. O lugar é ruim, é terrível. Você trabalha igual condenado. Mas no dia que você sai, quando você fala com o patrão, seu patrão, obrigado, viu, pela oportunidade, eu acho que eu não estou rendendo. Sendo franco. Quando você sai, a pessoa, por mais ruim que o serviço é, e você fala assim, eu não vou passar nem na porta aqui mais. Mas o que você ouve de quem te contratou? Se você precisar voltar, pode voltar. É como se dissesse assim, ó, no dia mais terrível da sua vida, quando você não tiver nada, tem um abrigo aqui para você. Ainda que você não precise, mas a gratidão, ela faz isso. Ela deixa portas abertas. E meus irmãos, nunca diga dessa água eu não beberei. Nunca cuspa num prato que você comeu um dia, porque um dia você pode precisar de novo. E Deus, ele muitas das vezes, ele vai nos provar. Quando uma pessoa, ela é prestadora de serviço. Quem trabalha prestando serviço sabe. Às vezes você vai pegar gente de todo tipo. Pessoas carinhosas. Mas tem pessoa que não vai te dar nenhuma água para beber. Mas ser grato não fala quem é a pessoa que te contratou. Mas ser grato fala de quem foi prestar o serviço naquele lugar. É por isso que a gratidão, ela abre portas na vida de uma pessoa. Só que no reino de Deus, a gratidão, ela nos condiciona não somente a viver uma vida abençoada, mas também uma vida salva na presença do Senhor. E é sobre isso que Jesus ele trata aqui dentro dessa passagem. Volta aqui em Lucas capítulo 17, no versículo 11. Fala para quem está do teu lado assim, gratidão é tudo na vida de um servo de Deus. Fala com quem está do teu lado, se você for sair da igreja... não, isso aí não precisa falar não, tá? Sem mensagem, viu? Lucas 17, no versículo de número 11 e 12, diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia,
saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Eu não preciso falar de lepra aqui mais. Você já quase formou em medicina tratando de lepra, de tanto ouvir falar aqui de lepra. Já sabe que era uma doença contagiosa, era vista como uma doença incurável, que as pessoas elas ficavam separadas, segregadas. Então eu não vou entrar nesse demérito. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, amados, que Jesus ele está indo para Jerusalém. Segundo o texto, ele vai mostrar meio que uma rota de GPS que Jesus ele fez. Ele vai passar por dentro de Samaria, mas não é em Samaria que ele está, porque diz que ele vai chegar em uma aldeia. E essa aldeia, com certeza, não é em Samaria e também não é em Jerusalém. Aqui não diz o nome dessa aldeia, porque o leproso ele não podia ficar dentro de uma cidade. Ele tinha que ficar fora do limite de uma cidade. Só que diz que Jesus, ele está passando por Jerusalém, ele vai para Jerusalém, melhor dizendo, ele passa por Samaria, e o caminho que ele vai fazer não é um caminho aleatório, é um caminho proposital. Jesus, ele tem que passar nesse lugar. Ele está indo nessa direção porque ele tem um motivo claro para estar ali. E eu posso garantir para você que é o mesmo motivo que ele tem de estar aqui nessa noite. E você vai entender, porque diz a palavra do Senhor assim, que ali nessa cidade, nessa aldeia, Jesus ele vai ser abordado por 10 leprosos. Por 10 leprosos. E meus irmãos, Jesus dentro dessa aldeia, ele vai ver uma quantidade excessiva de leprosos. Só que os leprosos, ele não poderia viver mais com a família. A vida de um leproso, ela era uma vida solitária. Só que eu não sei se aconteceu um surto ali. Porque 10 leprosos, 10 pessoas, 10 homens foram contaminados praticamente ao mesmo tempo. Eu não sei se houve uma epidemia de lepra ali naquela região, talvez em Samaria, porque um era samaritano e os outros 9 eram judeus, talvez ali de Jerusalém, mas eles não podiam viver nem em Samaria e nem também em Jerusalém. E esses 10 homens, eles estão vivendo fora do limite da cidade por causa dessa epidemia, talvez, de lepra. Por um lado, foi bom, porque o leproso, ele não podia ver ninguém. Mas agora, eles estão convivendo. Eles não estão ali vivendo solitariamente. Eles têm outras pessoas com os mesmos problemas que eles enfrentam, e estão ali tentando sobreviver. É como se fosse formado a Leproso Church. Estavam ali os leprosos aprendendo a sobreviver. É igual na igreja. Aqui só tem pecador, meus irmãos. E o que nós fazemos aqui? Estamos aprendendo a sobreviver. Um vai ajudando o outro. Talvez você encontre pessoas aqui com problemas diferentes dos seus, mas você vai encontrar pessoas com os mesmos problemas que os seus. Vão ter pessoas com problema no casamento, com problema nas finanças, vão ter pessoas com problema com os filhos, com problemas de saúde. E quando nós encontramos os nossos pares, nós começamos a nos fortalecer. Um dia eu vou estar mais abatido, aí um irmão também vai falar: ô pastor, não, levanta a cabeça, não é assim, não é o fim não. Da mesma forma, eu vejo você aí cabisbaixo, eu falo: olha, calma, vamos levantar, vamos caminhar. Porque um foi ajudando o outro. E eles começaram a conviver juntos, e eles formaram uma comunidade, ali uma pequena aldeia. Só que, meus irmãos, de uma maneira maravilhosa, a esperança entrou dentro daquela aldeia. A esperança chegou ali. E sabe como que essa esperança chegou? Através de uma notícia. E só tem, biblicamente falando, 2 formas dessa notícia que trouxe esperança ter chegado. Primeiramente,
Lá em Lucas capítulo 5, diz que Jesus ele curou um leproso. Quer ver comigo? Vamos lá em Lucas capítulo 5. Eu quero ler com você no versículo de número 12. Nós já até ministramos sobre esse milagre aqui, mas ele é curtinho, dá para a gente ler rapidinho. Só que esse leproso, ele vai contar. Ele deu com a língua nos dentes. Olha o que diz, Lucas 5,12. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, e eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o disseste. Mas disse-lhe: vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. Amém? Preste atenção. Como que a notícia chegou aos 10? Provavelmente o leproso, ele pode ter falado assim consigo mesmo. Nós estamos pensando, conjecturando. Ele pode ter falado assim: tem tanta gente sofrendo com lepra, e eu sei que tem uma comunidade aqui perto, e eu fui curado de lepra. Talvez eu não devo entrar lá dentro, mas eu posso gritar para eles. Talvez ele pode ter chegado e dito para eles mesmo ao longe: ei, leprosos, eu tenho uma notícia para vocês. Quem é você? Eu sou um ex-leproso, mas eu conheci Jesus, eu fui até ele, e eu perguntei para ele, porque eu tinha certeza, porque eu ouvi falar coisas maravilhosas, e eu disse para ele que se ele quisesse, ele podia me limpar. E para minha surpresa, ninguém queria encostar em mim, ninguém queria falar comigo, mas ele disse: eu quero que você seja limpo, eu quero te limpar, eu quero mudar a sua vida. E ele tocou em mim e eu fiquei limpo. E sabe o que eu posso dizer para vocês? Jesus, ele pode curar vocês, ele pode mudar a história de vocês, ele pode fazer de você uma nova criatura, ele é fiel. Amém? Só que isso é uma hipótese, porque a fama dele se propagou. Mas pode ser também que o sacerdote, ele também possa ter falado. Porque quem diagnosticava uma pessoa leprosa era o sacerdote. E quem diagnosticava a cura também era o sacerdote. Penso eu, e deu esse surto. E o sacerdote está no templo. E aí de repente chega o leproso curado, aquele de Lucas 5. E aí ele conta tudo para o sacerdote. Ele fala: olha, eu estou curado, mas como que você ficou curado assim? Olha, eu nem sei se você vai acreditar. Não, mas eu tenho que acreditar, porque os sinais estão aí. Olha, eu conheci um homem chamado Jesus, eu ouvi falar dele, e eu arrisquei até minha própria vida, que eu entrei até no limite da cidade. As pessoas poderiam me bater, mas viver leproso eu não quero. Eu não queria nem viver mais. Mas quando eu cheguei até ele e falei com ele, se ele quisesse, ele podia me limpar. Ele disse: eu quero, seja limpo. E ele que mandou eu vir cá, tanto para ter a cura testificada, mas também para fazer a oferta que Moisés ele mandou. E aí aquele sacerdote, ele ficou com aquilo na cabeça, que existe alguém que cura. Aí imagina só, um dia comum, de repente chega um leproso. Olha, ô sacerdote, aqui ó, a minha mão aqui ó, a pele, o pelo está branco e parece que está mais profundo do que a pele. Eu falei: é lepra mesmo. Você vai ter que morar fora do limite da cidade. Você vai ter que colocar a mão em cima do lábio superior, e se alguém chegar perto de você, você vai dizer: imundo, imundo, porque a lei manda isso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, fiquei sabendo pouco dia agora. Existe uma esperança, o nome dele é Jesus. Ele cura. Ele cura, porque acabou de sair um leproso aqui, outro dia o dedo dele estava até caindo, mas saiu, entrou aqui completamente irreconhecível. É mesmo, é mesmo. Então, aonde que eu tenho que ir? Para fora, vai para lá. Para fora de Jerusalém, Samaria, sai daqui, só não fica na cidade. Mas guarda isso no seu coração.
Aí de repente chega um outro leproso. Aqui, ô sacerdote, mandaram eu vir cá. Aqui, ó, tá aqui, ó, no braço, no antebraço. Vê se é lepra. Ih, é lepra mesmo. E essa aí tá brava, viu? Essa aí eu já vi pessoa morrendo com essa aí muitas vezes. Você tem que fazer, sabe o que você tem que fazer? Sair para fora da cidade, colocar a mão em cima do lábio superior. Se alguém chegar, eu tenho que gritar leproso. Aí minha família, vai para lá. Agora não tem mais família não, mas tem uma notícia para te dar. Não espalha, tá? Tem alguém que pode mudar isso aí. Ah, mas é o tempo? Não, é o Senhor do tempo. Ele pode te curar. E o nome dele é Jesus. E aí vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto, vem o sexto. E o sacerdote falando, sai daqui, não fica perto de mim não, vai para lá. Mas tem um nome que está acima de tudo. Que é maior do que a lepra. Que é maior do que o seu problema. O nome dele é Jesus. E aquele pessoal começou a conviver junto. Mas além da lepra, todos eles tinham uma coisa em comum, a esperança de um dia Jesus, ele passar por ali. Porque eles não podiam entrar dentro da cidade, mas eles criam, esperavam um momento em que Jesus ele passasse ali naquele lugar. E meus irmãos, eu acredito que até mesmo na reunião dos leprosos, eles estavam ali reunidos talvez em um só pensamento, dizendo assim, Jesus ele podia passar aqui, porque se ele passasse aqui, a nossa vida ia mudar, a nossa vida seria transformada. E aonde, meus irmãos, tiverem 2 ou 3, Jesus ele vai estar presente. Pode ser leproso, ele vai estar presente. Quando aqueles homens estão reunidos ali, de repente eles ouvem que Jesus está passando ali naquele lugar. Diz a palavra do Senhor que ali eles começaram a clamar. Jesus ele tinha que passar ali, porque a esperança ela tinha nascido no coração daquelas pessoas. E eu vou dizer para vocês que aqui estão nessa noite, se tem esperança no teu coração, se tem esperança na tua vida, você, meu irmão e minha irmã, não desista, não se entristeça. Aonde Jesus está, Ele muda a história daqueles que creem, Ele muda a história daqueles que confiam na presença dEle. Aleluia! É por isso que Jesus, Ele tem que passar naquele lugar. Porque tem pessoas ali precisando dele. E se você precisa dele, com certeza ele está aqui. Diga para essa pessoa do teu lado, Jesus está aqui. Amém? Você precisa dele, não precisa? É por isso que ele está aqui. Amém? Volta lá em Lucas capítulo 17. No versículo 13. Vai dizer assim, ó. Jesus ele está chegando. Os 10 leprosos viram Jesus e pararam de longe. E eles vão dizer assim, ó, versículo 13. E levantaram uma voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Amados, esses homens, eles abordam Jesus com fé. Porque diz a palavra do Senhor que eles estão ali e eles reconhecem que Jesus está chegando. Só que o interessante, e se você perceber, quando Jesus curou os 2 cegos, eles chamaram Jesus de filho de Davi. Ô filho de Davi, tem misericórdia. Bartimeu ele também disse isso, em breve nós vamos falar desse milagre. Mas ele também não está chamando Jesus como o primeiro leproso chamou. Porque o leproso que Lucas relata no capítulo 5 disse assim, Senhor, se tu quiseres podes me limpar. Mas eles estão dizendo assim, mestre. E na cultura do Oriente, o mestre, chamar uma pessoa de mestre é muito forte. Porque não é o mestre que escolhe os discípulos, é o discípulo que escolhe o mestre.
Por exemplo, quando uma pessoa era um rabino dentro do templo, e a pessoa queria ser discípula daquele mestre rabino, ela tinha que ficar em cima dele. Fala assim, não, deixa eu andar aí contigo, deixa eu aprender contigo. Ele fala, não estou caçando não, gente enrolada do meu lado não. Eu não estou caçando gente que vai desistir não. Aí a pessoa ela ficava atrás, ali atrás, querendo andar com aquela pessoa. Diz que a cultura judaica, as histórias que vão se falando daquele tempo, diz que Gamaliel, que Paulo aprendeu com ele, era uma pessoa que toda hora que ele saía da sinagoga, tinha aquela fila de pessoas querendo andar, ser discípula dele, e não era a pessoa simplesmente chegar e falar, eu quero ser seu discípulo, não. O discípulo, ele tinha que ter um entendimento, porque o discípulo, quando ele falava assim, você tem que ser o meu mestre, eu quero ser o seu discípulo, ele estava dizendo assim para a pessoa, tudo que você me mandar fazer, por mais louco que pareça, eu irei fazer. Por isso que ser discípulo de alguém é você estar disposto a ser submetido às coisas, às vezes, que parece que não dá resultado. Quer um exemplo claro? Filme de Kung Fu. Você vê que um aluno, quando chegava no mestre lá, o Kung Fu lá, o Karatê lá, Kid lá, ó, tira casaco e põe casaco. É isso aí. Tira e põe. Joga no chão. Agora vai na chuva. Faz isso mesmo. E por quê? Quem queria ser discípulo tinha que fazer. Porque ele que escolheu o mestre. Ele que disse assim, eu quero que você seja meu mestre. Aquilo que você pedir, que pareça mais loucura, eu vou fazer. E vai ver que vai ter outros filmes em outros contextos que a pessoa ela falava, olha, você tem que praticar. Ah, não, mas já pratiquei. Não, é 8, 9, 10 horas, para você ficar bom. Ah, não. Então você não serve para ser meu discípulo. E eles estão falando isso com Jesus. Estão falando assim, mestre, olha para nós. É como se eles dissessem, Jesus, tudo que você pedir pode parecer até loucura, mas nós iremos fazer. E aí sabe o que Jesus ele vai fazer? Ele vai testar aqueles homens no seu discipulado. E sabe qual que foi o teste? Vai até o sacerdote. Pastor, eu não entendi. Isso, meus irmãos, é algo que demonstra uma grande fé. Porque uma coisa é você estar aqui, ó, ai doendo, ai está doendo. Aí Jesus ele fala assim, vai lá no médico agora e mostra para ele que você está curado. Mas está doendo aqui, ó, está tudo travado. Você está curado, vai lá e mostra. Isso é fé. É você sair daqui doente, crendo que está curado. É você sair daqui hoje e Jesus falando, ó, eu sou seu mestre. Então vai embora para sua casa, que lá já está tudo bem. Não, mas eu saí de lá, estava quebrando tudo, pegando fogo. Isso é fé. Ser discípulo de Jesus é ouvir, às vezes, as coisas mais absurdas e obedecer. Porque esses homens, eles não estão, por exemplo, ali a lepra se dissolvendo, igual a do primeiro, não. A do primeiro, Jesus tocou nele e a lepra desapareceu. Mas estes não. O nariz está dissolvendo. A pele está igual a pele de cobra. E Jesus está dizendo, pode ir lá mostrar para o sacerdote. E isso mostrava assim, vai lá e mostra para quem vai testificar a sua cura. Mas eles estão vendo que os olhos dele mostram que eles estão leprosos. Mas Jesus está dizendo, eu sou seu mestre, vai lá e mostra para quem pode testificar a sua cura. Vocês têm que ir sem receber a cura para quem vai mostrar para vocês que vocês estão curados. E sabe o que vai acontecer? Esses homens que disseram assim, mestre, eles estão leprosos. E qual que é o caminho que eles começaram a fazer? Será que foi o de casa para dizer, isso não vai acontecer não? Ele nem deu bola para nós. Jesus não aconteceu nada.
Olha aqui, nós vimos ele, falamos com ele e estamos leprosos ainda. Eles poderiam ter desistido, mas o que eles fizeram? Eles foram. E isso mostra realmente que Jesus era mestre deles. Aí a pergunta que o Espírito Santo faz para nós hoje aqui é: Jesus é o seu mestre? É? Porque ele fala coisas que às vezes nós, pela nossa falta de fé, nós não recebemos. Pastor, mas eles não disseram nem assim: ah, Senhor, cura-nos da lepra. Meus irmãos, a Bíblia fala que antes da palavra chegar nos lábios, o Senhor já sabe o que vamos pedir. Ele sabe o que você precisa. Mas Ele quer saber se você crê nele, se Ele é o seu mestre mesmo. Você que está aqui, talvez chegou aqui fugindo de um problema, mas Jesus, Ele está dizendo aqui: vai para a tua casa que está tudo certo. Aí quando chega aqui na porta da igreja, a pessoa fala: ele falou mesmo, mas deixa eu dar uma ligada aqui para ver se a poeira já baixou. E aí, como é que está as coisas aí? Ah, não vai acontecer, meus irmãos. Não vai acontecer. Porque a voz do mestre, ela não pode ser questionada. Nem espírito, porque Jesus, Ele conhece o espírito. Nem no coração, porque eles são do coração. E esse que é o problema. Às vezes a nossa dificuldade é tão grande que nós não conseguimos entender que quando o mestre ele fala, está falado. O discípulo ele é abençoado na obediência dele. Porque diz aqui, ó, versículo 14, diz assim, ó: e ele vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. É como se ele disse assim: já está resolvido, pode ir lá mostrar para o sacerdote. E aconteceu que, indo eles, não foi ficando parado, não foi ficando pensando: será que eu faço, que eu não faço, que eu perdoo, que eu entrego a vida para Jesus, que eu mudo de vida? Será que eu... Não, meus irmãos, quando Jesus ele fala é na hora. Porque indo eles foram curados. E até quando você vai ficar sem atitude, sem ação na sua vida, para a sua vida mudar, para a sua história mudar? Ouça o que o mestre ele está dizendo para você hoje. Ele sabe dos seus problemas, das suas dificuldades, ele quer mudar a sua história. Mas ele vai mudar a sua história quando você ouvir a voz dele e obedecer. Quem está entendendo isso, igreja? Ele está dizendo para esses homens, e eles estão indo. Pensa bem, meus irmãos, leproso, isso é sobrenatural. O sobrenatural é o que foge do natural. É você olhar para a sua vida, não está fechando, e Jesus falar: está fechando sim, pode ir lá no médico agora. E a pessoa, ela já saiu e fala assim: não, Jesus, ele falou comigo. Não importa o que falaram, não importa se disse que é macumba, se é quizumba, se é problema, se é mal de família, se é maldição, não importa. Hoje Jesus ele está liberando uma palavra sobre a tua vida. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que eu tenho para você um futuro de esperança preparado para que o meu nome seja glorificado. Esse é Jesus, o nosso mestre. E eles foram, meus irmãos, e eles foram, e diz a palavra do Senhor, que eles passaram nesse teste, tão que eles passaram, que eles ficaram limpos. Só que diz a palavra do Senhor, que Jesus, ele vai ver que esses homens ficaram curados, e Jesus está continuando a jornada deles. Só que diz a palavra do Senhor no versículo 15 assim, ó: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Vamos entender isso aqui. Esses homens, os 10,
leprosos. Estão andando ali com o corpo todo desfigurado, e à medida que eles foram caminhando na obediência, eles foram ficando limpos. Só que um deles falou: opa, peraí, a gente obedeceu esse homem, a Jesus, e a gente ficou curado. Esse homem não é apenas um mestre, ele é Senhor também. E Jesus realmente ele é. Lá em João 13, no versículo 13, Jesus, ele falando com os discípulos dele, depois de lavar os pés dele, diz assim: ó, vocês me chamam mestre e diz Senhor, mas eu sendo mestre e Senhor, ele é as duas coisas. E sabe o que mostra para nós, meus irmãos? Que uma pessoa, ela pode ser abençoada obedecendo a Jesus. Qualquer pessoa pode ser abençoada obedecendo a Deus. Você vai ver pessoas que nem cristãos não são, mas estão ali obedecendo a Deus, obedecendo a alguns preceitos, porque às vezes a pessoa não precisa ter lido a Bíblia para saber o que Deus quer dela. Por exemplo, um dia teve uma reportagem que uma pessoa falava assim, né? Foi até um coach falando assim, olha, dando uma entrevista com uma outra pessoa, e falando, o cara dizendo que era ateu. Ele falava assim: mas todo ateu tem dentro dele algo de Deus. Por exemplo, adulterar é certo ou errado? Ele falou: errado. Mas ele falou: mas onde que está escrito isso? Só existe num lugar, lá entre os 10 mandamentos está lá: não adulterarás. Matar é certo? Não. Mas onde que você aprendeu isso? Dentro de casa? Mas está escrito num lugar muito antes de você nascer. Deus imprime dentro da pessoa obediência, que se a pessoa ela obedecer, ela vive uma vida longa. Se ela honra pai e mãe, qualquer filho que honra pai e mãe vive muito. Qualquer pessoa que não cobiça as coisas do próximo vive bem. Qualquer pessoa que aplicar fidelidade na vida dela vive bem, porque toda vez que uma pessoa ela vive na obediência a Deus, Deus vai suprindo, Deus vai abençoando. Só que quando se trata de Senhor, é diferente. A obediência gera bênçãos. Reconhecer Jesus como Senhor gera salvação. Uma coisa é eu ser abençoado, outra coisa é eu ser salvo. Aqueles homens, eles viram a bênção e se contentaram. Nós estamos limpos. Eu vou lá no sacerdote correndo, que eu estou com a saudade da minha esposa. Eu tenho que ir lá correndo no sacerdote, que eu quero abraçar os meus filhos. Mas teve um que falou: opa, peraí, esse homem não é mestre apenas não, ele é Senhor. E chamar Jesus de Senhor é diferente de chamar ele de mestre. Porque o mestre, o discípulo que falava assim, mestre, ele estava dizendo: Senhor, mestre, eu vou te obedecer nas coisas mais loucas que o Senhor me pedir. Mas quando alguém chamava Deus de Senhor, ou ele era dono, ou ele tinha um dono e chamava essa pessoa de Senhor, ele estava dizendo assim: eu sou teu escravo. Eu vim para te servir, não para te obedecer apenas. Eu vim foi para te servir. Esse homem, quando ele entendeu isso, olha o que ele vai fazer. Diz aqui o versículo 15: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele se tornou crente daqueles mais extravagantes ainda. Glória a Deus. Você é extravagante também, hein? Você de vez em quando dá uns glória a Deus que assusta o vizinho. Até o gato pula, você está lá, eita glória, o gato. Até arma, né? Até arma. Mas por quê? Porque ele se tornou um crente agora.
E não somente por dar glória a Deus, porque glória a Deus qualquer um dá, mas diz aqui, no versículo 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. Ele foi até Jesus e se curvou, e dando graças ali, oh Senhor, graças a Deus pelo teu filho, graças eu te dou, Senhor. É como se ele estivesse dizendo, eu me curvo diante de ti, porque eu quero te servir. Eu não quero só te obedecer, não. Eu quero ser útil. Eu não quero fazer o que me manda, não. Eu quero fazer tudo. Você está entendendo isso? A diferença de ser abençoado para ser salvo. Porque o abençoado, se você obedecer a Deus, você é abençoado, meus irmãos. Toda pessoa que é dizimista, ofertante, consequentemente, se você não é, experimenta o que eu estou te falando. Ela vai ser abençoada, porque Deus, ele deixou escrito, ele não revoga a palavra dele. Toda pessoa que trata bem as pessoas, que é educado, que é uma pessoa que estende a mão, vai ser abençoada por ele. Mas nem todo dizimista e ofertante vai ser salvo. Porque ser salvo é você dizer para Deus, Senhor, eu não quero só te obedecer, eu quero te servir também. Eu quero fazer não somente o que o Senhor me manda, não, mas eu tenho que fazer o que for preciso para que o seu nome seja exaltado. Aí eu te pergunto uma coisa: Jesus, ele é seu mestre ou seu Senhor? Pelo que você está vivendo. Pastor, eu estou na obediência, ele é seu mestre. Você está servindo a ele? Ele é seu Senhor. A linha é muito tênue. E ela é muito... a discrepância é muito grande. Porque se nós pegarmos os números, a cada 10, 9 vê ele como mestre, para obedecer a ele. A cada 10, 9 vai ver ele como mestre, um só vai ver ele como Senhor. Só que o céu não é para quem vê ele como mestre, mas é para quem vê ele como Senhor. Hoje talvez você está aqui dizendo assim, não pastor, eu estou aqui, e vou ser sincero, tem que ser franco mesmo, talvez você está aqui atrás das bênçãos do Senhor, das bênçãos da obediência, que são lícitas. Senão Deus, ele não diria na palavra dele que ele daria uma ordem para a bênção e estar conosco aonde quer que estejamos. Se ouvíssemos a voz dele, é lícito. Mas existe algo muito maior, meus irmãos. Muito maior do que uma porta de emprego. É bom ter um bom emprego, maravilhoso, mas existe uma porta que é muito maior, que é a porta do céu. Existem bênçãos muito maiores que são proporcionadas através da salvação. E aqui diz no versículo de número 18 e 19, eu já estou concluindo, vai dizer assim, versículo 17. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Só não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E a didática de Lucas, né? Lucas, por ser o médico de Paulo, ele vai sempre expressar como que o evangelho ele se propaga. Não é um evangelho regional em Jerusalém, ele alcança todos aqueles que creem. Mas ele está deixando claro as palavras de Jesus, dele dizendo aqui, não foram 10 que foram abençoados? Será que somente um voltou? E realmente, depois que a bênção chegou, nenhum deles deu glória a Deus, somente um. Talvez você aqui é um dos 10 que já andou com você. Ô pastor, eu tinha uma roda de amigos lá, viu? Tinha uma roda de amigos, mas muitos até foram para a igreja, mas já estão no mundo de novo, mas eu permaneci. Talvez você é aquele um entre os 10, ou talvez você faz parte dos 9. Ô pastor, sinceramente, eu estou fugindo de Deus, que é uma beleza, viu? Até obedeço a Ele, estou sendo até abençoado, as coisas estão acontecendo, mas será que Deus ele não está olhando para você dizendo, poxa, você não vai me servir não?
Está entendendo isso? Eu acho que Deus está falando com pessoas aqui. Falando com a gente. Quem está entendendo isso, meus irmãos? Em nome de Jesus, compreenda isso. Ele está dizendo aqui, ó, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Está dizendo, eu abençoei 10. Um só voltou para dar glória a Deus, e ele nem era do povo da aliança. Nem judeu ele era um estrangeiro, e ele voltou. Ele está dizendo, o povo que conhecia ele, não voltou. Que esperava ele, não acreditou, via só como mestre. E aí, olha como ser servo é melhor ainda do que ser discípulo. Diz aqui no versículo 19. Olha o que Jesus ele vai fazer com ele. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha como que uma atitude de servo muda tudo. Os nove, com certeza a saudade era maior do que a gratidão. Não que esse não tivesse saudade. Provavelmente ele tinha família também. E Jesus ele não está dizendo assim, ó, eu sou seu Senhor, agora você fica aqui longe da tua família, não. Só que Jesus ele esperou esse homem vir, agradecer a ele, e agora o homem está indo em paz, porque a fé dele salvou ele. Oh, meus irmãos, não tem nada melhor do que voltar para casa, melhor do que voltar com um milagre nas mãos, é voltar com a salvação junto com você. Esse homem ele está voltando para casa, ó, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Fica de pé toda a igreja. Fica de pé. Glória a Deus. Você vê Jesus como teu mestre? Ou como seu Senhor? Ou como Senhor e mestre? Ou mestre e Senhor? Não adianta apenas pensar. É chegar diante dele. Porque para receber um milagre, Jesus ele pode ir até você. Basta você ter esperança. Ele foi até eles. Mas para ser Senhor dele e salvá-lo, esse homem teve que ir até ele. Para a salvação, o vinde a mim continua tão ativo. Ele não abre mão disso. Ele podia ter dito para os leprosos, ó, vai, mostra-te ao sacerdote, mas vai em paz, a fé salvou vocês, viu? Parabéns, essa fé sua está de parabéns. Mas não, ele só disse, olha, vai lá que vocês receberam uma sobrevida. Vocês receberam uma nova chance. Mas para muitos, isso está bom, meus irmãos. Tem pessoas que se conseguirem viver mais 5 anos, está bom demais. Mas o que Jesus ele quer não é te dar mais um dia, mais 3 meses, mais 5 anos ou mais 100 anos. O que Jesus ele quer hoje é te dar vida eterna. É muito melhor. Mas para isso acontecer nós temos que servir a ele. Porque aqueles que o servirem nessa terra vão ter um lugar na mesa dele lá na glória. E ele se cingirá e nos servirá. Oh, que maravilha, gente. Que maravilha. Que bênção. E Jesus, ele está conosco aqui. Feche os seus olhos, eu vou orar por você. Mas eu quero te direcionar a algo. E eu te direciono pelo Espírito Santo de Deus. Se hoje você está aqui, sem esperança, perdido, talvez dizendo assim, meu Deus, o que será de mim? A minha vida não tem sentido, a minha vida não tem fundamento mais, eu preciso mudar de vida.
Hoje, o mestre, ele pode mudar a sua vida. Ele pode te dar uma nova oportunidade. Mas melhor, muito melhor do que ter uma nova oportunidade, uma porta de emprego aberta, a cura que você precisa, melhor de tudo, é Ele olhar para você e falar assim: você voltou. Você voltou. E esse homem não esperou, ele não gritou para Jesus, ele vai chegar e se curvar diante dele, ele vai se lançar aos pés dele, ele vai começar a agradecer a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, será que você tem feito isso? Porque servir a Deus não é você ter uma carteirinha de membro, não. Servir a Deus é você ser grato, dar graças a Deus todos os dias por Jesus Cristo. É agradecer a Deus pelas pessoas que estão à tua volta. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Ontem eu fui fazer uma visita. E aí chegou uma pessoa e disse assim: nossa, eu tenho que orar aqui, pastor, porque 3 pessoas já caiu de moto. Eu falei: tem que fazer os outros tirar a carteira direito, né? Não dirigir melhor. Não é o inimigo. Eu falei: não, mas às vezes é Deus mostrando algo. Ela falou: pastor, mas pegando por essa premissa, por essa perspectiva, melhor dizendo, realmente as coisas melhorou. Porque antes eu tinha que levantar cedo e vir de moto para trabalhar. Agora o meu marido, ele levantou e todo dia me traz aqui no serviço. Você acredita que a gente nem tomava café junto? Agora a gente toma café todo dia. E às vezes eu nem tá doendo a mão, mas eu falo: ai, tá doendo. Aí ele falou: amor, cuidado, deixa eu pegar uma torradinha para você. Todas as coisas cooperam para o bem, é gratidão. O que faz com que nós olhemos para as nossas dificuldades e sejamos gratos, é se você conseguir olhar para Jesus e dizer para Ele: eu quero te servir. Eu não quero ser um obediente, não, porque até visitante é obediente. Até pessoas de outras religiões, se elas fizerem coisas alinhadas com o que Deus espera das pessoas, virão bênçãos sobre elas. Às vezes até um ímpio vai conseguir um milagre, uma pessoa de uma outra forma de buscar a Deus, talvez por ser um neófito ainda. Mas Deus abençoa, mas salvar é somente quem reconhece que Ele é Senhor. E é por isso que eu quero fazer um convite breve aqui. Há alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, ou voltar para Jesus porque se afastou da presença dEle, que quer receber Ele como Senhor e Salvador da tua vida, não apenas como mestre. O mestre, ele vai te discipular, mas o Senhor, Ele quer te salvar. Há alguém que hoje quer entregar a vida para Jesus? Se quer, levanta a tua mão direita assim bem alto, que eu quero orar por você. Você quer, meu irmão? Vem aqui na frente então, deixa eu orar pela sua vida. Vem cá. Vem cá. Há alguém mais? Pastor, eu quero voltar para Jesus. Aproveita e vem. Você não pode ficar do jeito que você está, não. Isso. O diácono Alisson, ele vai te dar um abraço aí, viu? Tá bom? Amém. Então deixa eu me ajoelhar também. Estenda suas mãos em direção à vida desse irmão. Você que está aqui, como é que é seu nome? Ô Maciel,
Deixa eu falar com você uma coisa. Jesus, ele vai te libertar. Não, tranquilo. Não tem problema, não tem problema, mas escuta o que eu vou te dizer. Ele vai te libertar. Tá bom? Você quer isso? Então põe a mão assim na altura do coração. Você vai fazer essa oração comigo, tá? Ore assim: meu Deus e meu Pai, nesta noite, diante do teu altar, eu coloco diante do Senhor e te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, e te peço, Senhor Jesus, muda a minha vida, me liberta, em nome de Jesus. Pai Celestial, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus. Só quem teve preso em um vício, Pai, é que sabe o quanto é ruim. É uma lepra, meu Deus, que não sai. É uma lepra, meu Deus, que tenta destruir. É o maldito vício. Mas um dia, meu Deus, eu fui liberto pelo Senhor. Um dia pessoas que aqui estão, meu Pai, foram libertas pelo Senhor. E é por isso, meu Deus, que com autoridade e propriedade nós oramos pela vida do Maciel. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que mesmo entorpecido pelo efeito do álcool, o Senhor alcança, meu Deus, o coração dele. O vício pode alcançar o cérebro, mas o Senhor alcança o coração, Pai. Então comece, meu Deus, a transformar a vida dele hoje. Que a partir de hoje, meu Pai, verdadeiramente uma nova história seja escrita para ele, no nome santo de Jesus. Muda, meu Deus, tudo, Pai, e faça dele uma nova criatura, no nome santo de Jesus, Pai, porque o Senhor é mestre, mas o Senhor principalmente é o Deus da nossa vida, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus, amém.